E aí galera, meu nome é Daniela Cabral e esse é o primeiro vídeo do Quer Ter Plantas, Vá Ter um Sítio. Caso alguém se interesse em saber o porquê que esse canal recebe esse nome, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu explico para vocês. A intenção desse canal é gerar um equilíbrio na sua casa através das experiências que eu tenho aqui. É como você lidar com pets, tendo plantas em casa também. E mais uma coisa, nós não indicamos tratamentos, nós não indicamos nada fitoterápico e qualquer coisa que venha a ser indicada, nós deixaremos a pesquisa, nós deixaremos a fonte para que não haja maiores problemas. Todas as vezes que vocês virem essas letras RDB nos vídeos, vocês já sabem que é a respeito das características das plantas. Aqui as plantas serão realmente o foco, que muitas vezes não é só o jardim. Elas ganham espaço na moda com suas cores e texturas, elas se tornam personagens, elas fazem parte de músicas, fábulas e etc. Eu sempre vou deixar no próprio vídeo uma informação ou outra sobre a planta, tá? Para dar aquela agregada. Em todas as plantas eu vou deixar o nome popular e o nome científico também, porque ajuda na hora de você procurar alguma que você está querendo encontrar e não encontra pelo nome popular. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre folhagens, que são plantas que chamam mais atenção pela sua aparência das folhas, pelos recortes, pelos detalhes, pelas cores, do que a floração em si. E para começar nós vamos falar do cingônio, que é uma planta trepadeira, ela também age como cipó e ela tem os nomes populares de ponta de lança. A próxima planta que nós vamos falar é a cavalinha. Ela é chamada também de erva canudo, porque realmente ela se parece com um canudinho. Tem o nome popular também de milho de cobra e ela é originária aqui da América do Sul. Muitas pessoas usam para fins fitoterápicos. Eu tenho plantada dela aqui em casa e ela é uma planta que se alastra facilmente. Você consegue fazer a muda dela através da divisão de touceiras. Então, como eu já vi ela tanto plantada em lugares alagados quanto plantada em lugares secos, aconselho a fazer uma divisão de touceiras, plantar uma em cada ponto e esperar para ver qual delas é que vai prevalecer. A próxima planta que nós vamos falar agora é o cróton. O cróton ele é uma arvoreta. Então, assim, eu tenho plantado ela em vaso. O que acontece? Quando você planta em vaso, você consegue controlar melhor o tamanho dela. Você vai precisar adubar ela um pouquinho mais, você vai precisar tomar mais um cuidado com as regas, porque, obviamente, ela vai secar mais rápido, ela vai sofrer mais com os ventos, então ela vai sofrer uma desidratação mais rápida. E tem os crótons com as folhas redondas, tem os crótons com as folhas fininhas, que é o conhecido como brasileirinho, que é o que eu tenho aqui em casa até. Eu aconselho muito a ter, porque é uma planta que, para quem não gosta de flores, você consegue ter um colorido em casa. E o melhor de tudo é que ela é uma planta perene, ou seja, ela não é de ciclo anual. Então você não precisa se preocupar que ela vai durar bastante tempo com você. Só a critério de curiosidade, ela não é uma planta nativa, tá? Ela é uma planta dos países e de ilhas asiáticas, como a Malásia e a Índia, mas que se deu super bem aqui no país. Eu gosto de todas as minhas plantas. Mas sempre tem aquela queridinha, o xodó, né? Eu tenho um xodó por um chifre de veado. Por quê? Porque eu adotei ele. Eu achei esse chifre de veado jogado como se ele fosse lixo. Não resisti, trouxe ele para casa. E ele tá lindo, ele tá imenso. E para quem não sabe, o chifre de veado, ele é uma samambaia. E ele é uma planta muito antiga. Então, quando você olhar nas folhinhas dele, você virar as folhas e tiver uma poeirinha amarronzada, não se assuste. Aquilo não é praga, aquilo simplesmente são esporos, que é, a grosso modo, uma espécie de semente, só que uma semente muito primitiva, pelo fato dela ser uma planta antiga. A critério de curiosidade, novamente, a origem dela é na Oceania. Então você pode ficar despreocupado, sua planta não está sofrendo de doenças, ela apenas está adulta, demandando as sementinhas dela para o. Eu vou falar agora da Peperonia scandens, que é a Peperomia philodendro, que é uma planta que muita gente conhece e a gente vê ela na versão variegata, que é aquela versão misturadinha do verde e branco. Também é uma planta super rústica, enraiza muito fácil e ela fica muito bonita se usada em vaso como pendente, porque ela é como uma jiboia, ela vai crescendo, crescendo, se alongando, ela vira uma Rapunzel. Então é uma coisa bem legal. E detalhe, você pode ter ela tanto na água, quanto você pode ter ela também na terra. Lembrando que você tem que trocar água no máximo de 2 em 2 dias, porque a intenção é criar planta e não criar dengue, né? Uma boa opção para você ter em casa, quando você quer fazer um jardim
funcional, ou seja, um jardim comestível, um jardim dos sentidos, é o açafrão da terra, que ele é conhecido também como cúrcuma longa ou cúrcuma, porque ele é o açafrão falso, né? Que o verdadeiro açafrão, ele é o pistilo de uma flor, e você precisa de centenas deles para fazer, então é um dos temperos ainda mais caros do mundo. Enfim, esse que a gente está falando é o açafrão da terra, que é uma planta herbácea. Ele produz um rizoma, que é o rizoma que nós usamos como tempero, e é desse rizoma que sai aquela cor alaranjada que dá a cor característica do curry. Porque o curry, na verdade, ele é uma mistura de temperos, e o açafrão da terra, a cúrcuma, na verdade, faz parte dessa mistura. Como ele é um rizoma, é uma planta que não exige grandes cuidados para você cultivar. Você vai colocar o rizoma na terra, ele é uma planta de meia sombra e ele produz folhagens lindas, inclusive para jardim vertical ele fica muito bonito. E além de tudo, você pode utilizar, pensa, uma coisa que embeleza a sua casa e ainda te dá uma qualidade de vida. Até porque tem vários estudos a respeito das características, dos benefícios fitoterápicos que ele possui. E a planta aranha, você já ouviu falar? Ela é conhecida também como clorofito. É uma plantinha bem comum, com certeza você já viu e não sabe do que se trata. Ela é também nesse tom variegata, que ela é verde e branca, e ela é bem rústica. As brotações dela são aéreas, então ela dá um pendãozinho e onde ali na ponta vai sair a brotação. Você destaca e coloca num vasinho, super simples, sem nenhum mistério. O que acontece? O legal dela é que você consegue plantar outras juntos, mesmo sendo plantas pendentes, que daí é legal porque a tendência dela é crescer para cima e as pendentes vão cair, vão crescer para baixo. Uma boa opção para você usar o clorofito é para fazer coquedama. Eu mostrei um antes e um depois de uma coquedama que eu fiz e deixei para vocês darem uma olhada, e também tem uma breve explicação, mas está cheio de tutoriais na internet. Se você tem a intenção de ter um jardim comestível, aproveite para plantar o inhame, que é uma planta que tem folhagens muito bonitas no tom verde esmeralda. Ela é natural da África, é uma planta de meia sombra e tem o rizoma comestível. É um ingrediente clássico em muitos pratos aqui do nosso país. Essa dica de planta agora é para quem gosta dos colecionáveis. Nem só de suculenta dá para você fazer uma coleção, os coléus também, porque eles apresentam dezenas de cores e texturas. Eles variam muito. Eles apreciam solo úmido, são de meia sombra e é muito fácil de fazer brotação. Um galinho que você quebra, você já consegue colocar num cantinho, dar uma regadinha e logo você vai ter outra planta ali super bonitinha. A próxima da lista é a glaonema. Muitas pessoas chamam de café de salão. Ela é uma planta nativa das regiões tropicais e subtropicais da Ásia e da Nova Guiné, e como muitas outras espécies, também se deu muito bem aqui. É uma planta bonita, de folhagem vasta, ela tem um tom de verde claro com umas pintinhas, e eu gosto muito, tenho aqui em casa, a minha já formou uma touceira, e é muito fácil também de fazer muda, por separação de touceiras, ou enraizando também na árvore. Agora vamos falar da queridinha do momento, que é a calateia. Muita gente conhece por maranta, e ela é uma planta linda. Tem mais de 30 espécies, as folhas variam muito, as texturas, realmente ela é apaixonante e altamente colecionável. Agora chegou a hora de falar da boa e velha jiboia, aquela plantinha da casa da avó. Gente, com as Urban Jungle bombando, nada melhor do que você ir à casa da sua vozinha, pegar um galinho, ou você enraizá-la na água ou em uma terrinha mais molhada. Logo você terá a sua jiboia linda e bela descendo pela sua casa. Gente, essa agora é impossível dizer que você não vai conseguir ter em casa. É o lambari roxo. É uma plantinha extremamente fácil de cultivar. Ela dá uma folhagem super bonita com tons de roxo. Ela é super fácil, porque caiu um pedacinho dela já vira uma muda. Caiu outro pedacinho vira uma muda. Se você não tomar cuidado, ela toma conta da sua casa. É uma planta perene, então você não tem preocupação que o ano que vem você vai ter que trocar a planta. Enfim, super prática. Mais uma daquelas que não vale dizer que tem dedo podre para plantas. E o dólar plantas, já ouviu falar? Se não, tá mais do que na hora de você conhecer, porque ela é uma planta linda. Ela é conhecida por algumas pessoas como era sueca, mas ela não tem nada nem de era nem de sueca. Ela é uma planta de crescimento muito rápido, indicada para jardins verticais. Ela é perene e, além de tudo, ela te presenteia com um pendão de plantas de flores brancas bem delicadinhas. E assim, caso você precise fazer uma mudinha, um pedacinho que você pega já se transforma em outra planta. E já que resolvemos falar de jardim vertical, uma boa opção é o aspargo alfinete, porque é uma planta rústica, entoucerante, que você faz mudas através da separação de touceiras. Ela é uma planta perene, de manutenção praticamente zero.
e com pequenas quantidades, com 2 mudas, você já consegue ocupar grandes espaços, pois ela é uma planta volumosa. Galera, esse vídeo foi mais genérico, eu falei bastante de folhagens, não entrei no mérito das flores, mas eu vou deixar agora para vocês algumas dicas de filme, onde as plantas fazem parte de cenários, personagens, e dá várias ideias bem legais, assim, para vocês verem que as plantas fazem parte muito mais do que a gente imagina, além de um jardim, tá? Sigam nossas redes sociais, porque dá muito trabalho fazer um vídeo muito maior do que ter plantas. Então curtam, compartilhem, se inscrevam, mande para os seus amigos, aqueles que acham que tem dedo podre, e vamos seguindo a gente que vem mais vídeo por aí.